Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Quantas vezes você já não se deparou na academia com alguns profissas chegando a tocar no músculo do colega falando vai, sente o exercício, sente pegar, esbagaça que cresce, encolhe, estica, parecendo a dinâmica da minhoca, né? Estica e encolhe. Quem já se deparou com isso, falando vai, foca no exercício, imagina as articulações, como aquela questão da conexão mente-músculo. Já viram isso na sala de musculação? Sim ou não? Pois é, vamos lá. Primeiro ponto, caso você seja um dos três aqui presentes na imagem, você pode ter a certeza que vai funcionar maravilhosamente bem a questão da conexão mente-músculo. Temos aqui três indivíduos telepatas e um deles ainda tem muita força física. Quem teve uma infância maravilhosa como a minha sabe exatamente o que eu estou falando. Então, vamos lá. A ideia de pensar, focar no músculo, vai, esbagaça, trisca no colega e fala, vai, gostosão, vou passar um creme nessa pele ressecada sua, ela funciona até uma parte. Ela tem uma segunda, na verdade, na página 2, a história já começa a mudar. Aí você fala, como assim? Normalmente o pessoal, os blogueiros, que querem, na verdade, os blogueiros ou indivíduos diplomados, mas cuja opinião deles ultrapassou o aspecto científico, eles fazem a interpretação do artigo até o momento em que o artigo defende a narrativa por aquele profissa levantada. Então vamos lá comigo. As evidências aqui apresentadas. Esse estudo aqui do Calatayud, por exemplo, ele submeteu indivíduos para poder fazer apoio na cadência 2020. Olha um ponto interessante aqui. Quantas repetições de apoio os indivíduos realizaram? Quantas? 3. Homens realizaram 3 repetições de apoio. Pessoal, se você que é homem que está assistindo esse vídeo, se você é um indivíduo que consegue fazer apenas 3 repetições no apoio, você está iniciante, não é nem iniciante, é iniciantíssimo. Qualquer indivíduo treinado que faça apenas 3 repetições no apoio é uma vergonha para a profissão. Não é treinado, nem em hipótese alguma. Qual o objetivo? Evitar a fadiga. Mas por que evitar a fadiga? Porque eles fizeram uma avaliação por eletroneuromiografia, amplitude de sinal eletromiográfico. Eles avaliaram peitoral e tríceps, pedindo para os indivíduos fazerem foco no peitoral, ou seja, durante o apoio tentar apertar o chão, apertar o piso, aproximar as mãos para poder aumentar a atividade do peitoral e na segunda hipótese fazer o apoio e abrir o solo para poder aumentar o foco de tríceps, certo? Vamos lá. Primeiro ponto, o resultado do estudo. Quando se realizou o apoio focando no peitoral, realmente houve aumento de 9% da atividade eletromiográfica, o que foi um aumento significativo. Quando se fez o apoio mandando focar no tríceps, o aumento foi de apenas 5% da atividade eletromiográfica de tríceps, o que não representou qualquer resultado significativo. Aí vem para o primeiro ponto. Para que você tenha aumento de atividade eletromiográfica de peitoral durante o apoio, você tem que focar no peito, fazer na cadência 2020 e fazer 3 repetições. Porque à medida que você vai fadigando, ou que você aumenta a velocidade, ou que você aumenta a quantidade de peso, colocando mais peso, colocando os seus pés em cima de uma plataforma, a dinâmica aí muda. Então, e outro ponto, não há qualquer evidência que faça relação entre atividade eletromiográfica e hipertrofia. Você viu o tanto de si? Você teria que fazer 3 repetições em um exercício que aí facilmente mais de 20
é possível se realizar. Você teria que fazer uma determinada cadência controlada, porque se você aumentar a velocidade, os resultados já não são os mesmos. Você tem que fazer com os pés no solo, porque se você colocar os pés em cima do step, por exemplo, já muda a quantidade de peso. E você ainda tem que fazer com foco no peitoral, para aumentar a atividade eletromiográfica, que tem zero evidências até o presente momento de qualquer relação dela com hipertrofia. Mas calma que dá para poder ficar mais bonitinho ainda. Snyder e colaboradores submeteram agora 11 homens a realizarem 3 situações de exercício no supino. Faz o supino sem instrução, ou seja, só faz. Faz o supino tentando focar no peitoral ou faz o supino tentando focar no tríceps. Supino abrindo a barra para poder focar no tríceps ou supino fechando, tentando fechar a barra e concentrando no peitoral. E dentro dessa brincadeira, os indivíduos ainda fizeram 3 repetições com 50% de um RM e 3 repetições com 80% de um RM em cada uma das situações com 3 minutos de descanso. Então era assim, ó, era 3 repetições com 50% de um RM, 30 segundos de pausa, 3 com 80%. 3 minutos de pausa. Depois vinha mesma dinâmica focando no peitoral, 3 minutos de pausa. Mesma dinâmica focando no tríceps. E aí então fazia-se a análise dos dados. Quais foram os resultados? Primeiro, quando se mandou fazer com 50% de um RM focando no peitoral, realmente houve aumento de 22% de atividade eletromiográfica. 50% de um RM no supino, isso você faz aí pelo menos mais de umas 15 repetições. Daqui a pouco eu vou apresentar os dados, tá? Então, com 3 repetições para um peso que é possível fazer mais de 15, você aumenta 22% de atividade no peitoral. Tanto é que quando você aumentou a quantidade de peso, mesmo mantendo a cadência, os mesmos indivíduos com o mesmo número de repetições, a diferença caiu para 13,24%. Ainda assim foi significativo, tá? Ainda assim foi significativo. E com relação ao deltoide, se você manda o indivíduo focar no peito ou focar no tríceps, quando aumenta a quantidade de peso, a sobrecarga e a atividade do deltoide também aumentam. E em relação ao tríceps, só deu resultado com 50% de um RM e focando no tríceps. Ou seja, quando você aumenta o peso, já tem aqui a evidência de que você reduz essa discrepância, ou na verdade a vantagem de se focar em determinado músculo. Isso para poder aumentar a atividade eletromiográfica que sequer tem relação com hipertrofia. Maravilha? Um próximo ponto importante é que quando você... Na verdade, para que você tenha esse aumento de atividade eletromiográfica, você ainda tem que fazer um número de repetições muito abaixo daquele que realmente é possível. Quer ver? Olha só. Olha lá. Com 50% de um RM. Aqui eu tô, esse artigo aqui, que inclusive eu tenho post, na verdade eu tenho um vídeo aqui no canal detalhando melhor este artigo, mas aqui eu trouxe um exemplo, porque esse aqui é clássico. Esse artigo é clássico, é de 1990. Com 60% de um RM... 60%, é um pouco a mais do que estava no artigo anterior, do Calatayud. Com 60% de um RM, no bench press, o supino, o indivíduo consegue fazer 19 repetições. E com 80% ele consegue fazer 9 médias. Isso homens destreinados, porque lá os indivíduos eram treinados. E homens treinados conseguem fazer 22 repetições com 60% de um RM, e lá estava pedindo apenas 3 e era com 50%. Tanto é que, olha lá, com 40% os indivíduos conseguem fazer quase 40 repetições. Com 80% de um RM sai 12 repetições. 12! Então você vai realmente pedir para o seu aluno fazer umas 20 repetições a menos do que ele realmente consegue, focando no peitinho para poder aumentar a atividade eletromiográfica. A atividade é esta que não tem relação com hipertrofia. Você vai realmente fazer isso? Então, pessoal, antes de ficar nessa dinâmica de nossa, eu li o artigo, o professor X ou Y fez análise, cuidado.
Abra o artigo, porque muitas vezes o post do Instagram está tendencioso. Eu já falei isso tanto no meu canal do Instagram, que está aqui embaixo, a descrição dele. Me segue lá, é interessante, tem muita coisa boa. Já fiz análise lá mostrando, por exemplo, que tem professores que fazem a manchete: variação na dos pés na panturrilha. Os fisiculturistas sempre tiveram razão? Porra nenhuma, o artigo não mostra isso, mas o professor interpretou o artigo até a metade do caminho, porque a outra metade derruba a narrativa do professor. Ridículo isso. A partir do momento que um professor coloca a opinião dele acima do que as evidências científicas falam, os indivíduos falharam miseravelmente no seu papel profissional e ético. Então, se você é da educação física, se ficou aqui até agora, deixa o like aqui, compartilha com algum amigo, coloca o link lá no seu Instagram. Poxa, isso vai ajudar demais da conta, tá? Me segue nas minhas redes sociais, aqui embaixo tem um link de curso meu de planilha automatizada para personal trainer. Aqui embaixo tem curso meu falando sobre organização e periodização do treinamento de força. Você recebe 2 anos de treino pronto. No outro curso de planilhas você recebe inúmeras planilhas automatizadas para usar como e quando quiser. Um forte abraço e fica com Deus. Treine com quem estuda. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Já pensou conseguir organizar a rotina de treino do seu aluno com um nível de exatidão dessa daqui? Vamos supor, dia 28/12, seu aluno vem e faz supino reto e leg press. Coloquei de exemplo hipotético. Primeira série, 14, 10 e 12 repetições, porque você fez o ajuste de peso aqui, seria 42. Você vem e fez o ajuste de peso para o seu aluno. Após fazer o ajuste de peso, você viu que a carga total do aluno foi de 1.608 kg. Já no leg press, você prescreveu 4 séries para o seu aluno na cadência 3020 com 1 minuto e meio de descanso. Aqui a margem de repetições, aqui o peso e aqui a carga de cada série e aqui a carga total da sessão para aquele exercício. 2 dias depois você repete os 2 respectivos exercícios e ao anotar o peso e a margem de repetições você nota que o seu aluno aumentou de 1.608 para 1.748 kg a carga e no leg press de 6.130 ele aumentou para 7.100 kg. Isso é ou não é formidável esse tipo de controle? Outro lado, teste de força. Coloquei mais uma vez como exemplo hipotético os 2 exercícios. Supino reto. Seu aluno vem e faz, por exemplo, 7 repetições, ou você coloca para ele 70 quilos e ele faz 7 repetições. No leg press você coloca para o seu aluno 200 quilos e ele faz 5 repetições. Qual a cadência? Tem no curso. Nessa brincadeira aqui, 70% dá 58 quilos quando você arredondar, dá 157 quilos quando você arredondar. No teste de endurance, o aluno vem e faz 14 repetições e aqui ele faz 16. Nessa brincadeira você acaba descobrindo em uma única planilha o teste de 1 RM do seu aluno estimado e ainda a carga de endurance muscular. Além dessas planilhas, temos aqui a planilha para controle de frequência de treino. Aqui você mostra para o seu aluno quantas aulas ele faltou, quantas vezes ele pediu substituição. Uma sugestão ainda é pegar, por exemplo, as aulas que ele for, coloque em verde. As aulas que ele pedir reposição, você vem e coloque em amarelo. E se ele faltar e ainda não tiver reposto, coloque em vermelho. Olha isso aqui. Eu coloquei para você ainda 104 semanas de treino prontinho. É só pegar e usar com seu aluno, semanas 1 a 16, 17 a 32 e fui organizando da mesma forma com que eu ensino. E para você poder entender a dinâmica de como eu fiz a estruturação de tudo, eu coloquei observações e nas 19 aulas no curso você entende como foi que eu fiz esse processo de progressão e ainda aprende a utilizar todas as planilhas. E aí, gostou da ideia? Se tiver gostado, é só clicar no link que está aqui embaixo e se divertir com essas aulas e essas planilhas.